Boa tarde a todos. Que a paz e o amor de nosso Mestre Jesus esteja conosco. É muito bom estar com vocês de volta. Um ano que começa e, como a Maria Rosa disse, que seja um ano muito bom para todos nós. Eu agradeço a Jesus por poder estar aqui e a direção da casa pela oportunidade do estudo, o estudo do Evangelho. Então, é um estudo maravilhoso. Então, vamos lá, vamos começar. A cena foi constrangedora. Doeu-nos o coração ver aquele jovem de apenas 22 anos ser conduzido pela polícia com as mãos algemadas para trás, causando tumulto e curiosidade dentro da agência bancária. Mãos que poderiam estar prestando socorro, fazendo o bem, imobilizadas como medida preventiva contra a fuga. Os comentários gerados pelo triste acontecimento eram: não tenho pena de ladrão, tomara que apanhe muito. E se fosse como antigamente, por ele ter feito isso, eram-lhe cortadas as mãos. Assim, ele não faria mais isso. São comentários brutais, rudes, sendo poucos os presentes que se abstiveram de comentar. A nós chegam à mente as palavras registradas no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, item 14, caridade para com os criminosos. E esse é o nosso tema de hoje. Tema delicado, difícil, complexo, mas muito importante. Porque hoje em dia, na nossa sociedade, a gente tem, pelos meios de comunicação, o fato registrado ao vivo e a cores. E na maioria das vezes, né, nos noticiários da tarde, na hora que esses fatos acontecem, as imagens chegam até nós. A gente não precisa estar lá. Então, como abordar esse tema e discorrer sobre esse tema tão delicado? Primeiramente, não vamos nos esquecer que nós buscamos o Mestre, sempre o Mestre, em sua mensagem de amor e perdão. Ele é a nossa diretriz. E se nós já começamos pensando igual àqueles que estavam na agência bancária, ou em outros episódios com coisas mais brutais, os comentários são piores ainda, como perdoar? Como ter caridade? Não há como. Nós teremos, então, de pronto, uma primeira certeza, que os ensinamentos de Jesus ainda não fizeram eco dentro de nossos espíritos. Realmente nós, as criaturas, estamos muito distantes de ver e sentir como Jesus, que via além das aparências. Distantes de entender o verdadeiro sentido da palavra caridade, como Jesus entendia. O Evangelho nos diz: benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições alheias, perdão das ofensas. Para com todos? Sim, para com todos. Até para aqueles que desafiam e quebram todas as regras da sociedade em que vivemos, que quebram as leis de Deus, aqueles que ferem pessoas praticando atos que não são capazes de desfazer, até para eles. Em resposta a essas nossas indagações, que são lícitas, ouvimos as palavras mansas e doces de Jesus: atire a primeira pedra àquele que está sem pecado. E mais uma vez, se é que nós já não estávamos lá ouvindo ele falar isso,
nós temos que abaixar a cabeça a essa verdade que Jesus nos disse. Caridade para esses irmãos que se encontram dolorosamente enfermos e cegos no espírito. Mas como é que nós vamos fazer isso? É a pergunta que a gente faz, mestre, como nós vamos fazer isso? E ele continua nos lembrando, somos todos filhos de Deus. Nós somos espíritos imortais, indo e vindo de muitas outras vivências. Nessas vivências, nós cometemos enganos, equívocos, onde desobedecemos às leis vigentes, não só na sociedade em que vivíamos, como também as leis divinas. Nessas idas e vindas, alguns conseguem evoluir mais rápido, amadurecer espiritualmente falando, e outros demoram mais. Com as reencarnações, nós aprendemos com os nossos enganos. E como nós aprendemos? Na companhia desses que já evoluíram. Com as oportunidades das reencarnações, nós vamos aos poucos nos reharmonizando com as leis que regem o universo. E assim, a gente vê uma coisa maravilhosa. Deus não castiga. Deus nos dá a oportunidade de aprender. Mas nós aqui vivemos em sociedade. E para uma convivência harmoniosa e produtiva, nós temos leis. Leis que nos apontam deveres e direitos, como cidadãos. Todos iguais, não somos perante a lei? É o que diz. O indivíduo que viola uma norma penal, ele comete um crime. Ele é submetido a um processo legal e aplica-se a ele uma pena referente ao ato que ele praticou. Privação liberal, restrição dos direitos, multas. Em alguns países há a prisão perpétua e até a pena de morte. Essa punição tem, ou deveria ter, caráter corretivo, para reeducar a criatura. Essas leis nossas, atuais, elas já estão melhores do que foram no passado. Porque conforme a gente vai progredindo moralmente, essas leis também vão se adequando. O planeta Terra é um planeta destinado a provas e expiações. Aqui reencarnam espíritos com dificuldades. Mas também é um local onde nós temos oportunidades de melhorar através dos exemplos e de novas experiências. Aquele que traz em seu íntimo a crueldade, a brutalidade, vem para cá para, no contato com os que já avançaram um pouco no perdão e na fraternidade, possam aprender. Olha a responsabilidade. Mas a gente não vai já abrir um sorriso e falar, eu estou do lado de lá. Né? Porque a gente não está tão diferente assim. E a gente também não sabe o que já fez em outras vidas. Nós, automaticamente, não somos ainda bons. Jesus era automaticamente bom. Nós ainda temos muito trabalho para nos disciplinar. E se nós já conseguimos uma luzinha de amor, a gente não pode se arvorar a ser cobrador do outro. Então, a gente pode até dar um pequeno sorriso, porque o esforço é grande, mas tem muito chão ainda para a gente andar. Por isso, é importante viver em sociedade. E, embora seja trabalhoso, né, viver em sociedade, ainda nós não temos, no nosso atual estágio evolutivo, como fugir disso. Nós precisamos dessa diversidade para evoluir. E Deus não faz nada sem propósito, sem proveito. Os mais fortes auxiliando os mais fracos, que estão precisando, quem sabe, esses mais fracos,
estão precisando de mais tempo. Eles ainda não tomaram consciência das leis eternas que Jesus veio nos falar. Leis que estarão em todos os planetas em que nós formos reencarnar. O nosso planeta é provas e expiações, mas está se encaminhando para um mundo de regeneração. Ele vai ganhar um up na escala de mundos. E nós vamos junto, ou não vamos? Nós queremos herdar essa terra, né? Lógico. Então, quem pratica a maldade e não se adaptar a essa nova situação de planeta de regeneração, será convidado a se retirar para mundos onde as suas energias vibratórias se sintonizem. Aquela será a sua casa naquele momento, pois, como Jesus nos disse, há muitas moradas na casa do Pai. E o passaporte para nós entrarmos nessas moradas é a nossa moral. Por enquanto, aqui na Terra, ainda conviveremos com o mal que aos poucos irá diminuindo. E assim, a sintonia do planeta vai mudando e irá atraindo espíritos mais elevados. Por mais um tempo, teremos a presença de criaturas que se utilizam dessas más ações, nos mostrando como não agir, porque também estão nos pondo à prova. Mas chegará o tempo em que nós, praticando as leis de Deus, não teremos mais necessidade desses ensinamentos. A gente já vai ter ele automático dentro de nós, como nós já temos muita coisa. O planeta fisicamente se transformando em um lugar mais tranquilo de se viver. E os espíritos que aqui estarão, também estarão em um processo de depuração da parte moral. Tudo isso junto. Essa é a terra que nós queremos herdar, né? Elisabeth de França, em 1862, nos disse que estão próximos esses tempos de fraternidade entre todos. Ela nos lembra mais uma vez que os mansos herdarão a terra. No passado, a humanidade era composta de espíritos ainda endurecidos. Por isso os mandamentos de Moisés, né? Não matarás, não furtarás, não cobiçarás a mulher do próximo, não, não, não. Ele apresentou para aquele povo que ele tutelava pelo deserto até a terra prometida, para a compreensão deles, ele apresentou um Deus vingativo, punitivo, muito bravo. Ou obedecia às normas, ou então, ai, de quem não obedecesse. Aí veio Jesus. E Jesus nos disse que amássemos a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Jesus nos mostra Deus como um pai que é justo com seus filhos. E nós ainda aqui estamos aprendendo a ver o próximo como nosso irmão e amar esse próximo como a nós mesmos. Jesus foi brilhante, como sempre, amar o outro como a nós mesmos. Como nós não desejamos o nosso mal, seria muito fácil não desejar o do outro também. Voltamos então ao início da nossa conversa para o rapaz preso por roubo. Nós vamos, sim, repudiar o ato, mas não quem cometeu o ato. Nós vamos tomar muito cuidado com a ira e a raiva contra quem comete esses enganos que, ora, a nossa consciência repudia. O criminoso precisa, sim, ser reprimido para não desestabilizar ou ser um risco para a sociedade em que vivemos. Aquele que mata, rouba, tortura e uma infinidade de outras coisas que nós damos o nome de crimes. Às vezes,
são coisas que custam a gente acreditar que aconteçam, né? Então, quando a gente tem acesso a isso, ou vê, ou nos chega pela mídia, né? Televisão e o celular, que chega mais rápido hoje, não adianta a gente querer falar, eu perdoo, porque não. Raul Teixeira diz assim para a gente, que no primeiro momento não adianta querer argumentar, pois do nosso homem velho brota a ira, o desejo de vingança. Mas o que diz a doutrina? Vamos raciocinar. Vamos nos acalmar. Alguns desses que sofreram esses atos, nós não sabemos os comprometimentos e as dívidas kármicas que eles trazem. E que, nessa encarnação, os encaminharam para esse desfecho. Raul Teixeira ainda diz que Deus daria um jeito nisso, porque vai ter que se reharmonizar. Então, não cabe ao homem, ao irmão dele, fazer um ato desse. Então, nada justifica você ir contra a liberdade do outro. Quem comete esse ato vai carregar o fardo da culpa dali para frente. Portanto, ele é digno de pena. Para restaurar o equilíbrio, soubesse ele vai ter, pelas leis que ele quebrou, ele vai passar por 3 processos: arrependimento, expiação e reparação. É para todos. Isso está no Céu e o Inferno, no capítulo 7, item 16. Deus nos ama incondicionalmente. Ele conhece os nossos enganos, ele conhece desde a nossa criação, tudo. Ele sabe. E ele nos ama, porque ele sabe que, no fim, o nosso caminho é o do bem. O criminoso, por mais que lhe enderecem palavras rudes, horríveis, que desejem coisas horríveis a ele também tem quem o ama. Deus, Jesus, e ele tem a mãe dele. Sem sombra de dúvida, a mãe dele, ela está vendo o que ele fez, ela sabe que não foi isso que ela criou ele, mas ela o ama. E a gente tem que respeitar tudo isso. Temos que aprender a ver e a ter empatia com essas coisas. A doutrina, o Evangelho, nos alerta sobre a caridade para com todos, o amor para com o próximo e o perdão. Como então nós agiremos com aqueles que chegarem até nós, baterem tão dolorosamente as portas dos nossos corações? Nós vamos nos lembrar como Jesus agiu com os criminosos. Ele reprovou o ato, mas não quem o cometeu. Ele nos pede compreensão com aquele irmão em desalinho. Então, se nós pudermos ajudar esse irmão de alguma outra maneira, vamos fazer. Se não, tem as nossas preces. A prece é poderosa. Ela vai sustentar esse irmão que está em equívoco, ela vai sustentar a família e os queridos de quem ele prejudicou e a nós mesmos. Porque com a prece, elevando os nossos pensamentos, não desejando o mal, a gente não entra na vibração toda, nem do ato cometido, nem das notícias que nos chegam. E nós temos, hoje em dia, fartura disso. Né? Parece que os noticiários só se tratam disso.
E nós temos a obrigação de acalmar essas vibrações que estão percorrendo o nosso mundo. Nós temos obrigação de manter a paz. E nós vamos fazer isso com preces. Se nós não pudermos agir de outra maneira, a prece. Então, vamos pensar sobre isso. É uma decisão que aparentemente é fácil, mas quando bate às nossas portas, nós temos que fazer um apelo. E o apelo nosso é para Jesus. Que nessa hora Ele nos auxilie a nos centrarmos e seguirmos o exemplo dele, que é esse que nós buscamos. Muito obrigada a todos, uma boa reunião.